Amém. Deus seja louvado. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Agradeço à irmã Carla pela oração. E nós vamos abrir agora a nossa Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 3. Vou fazer uma breve recapitulação de onde nós paramos, né? Nós temos, durante esse mês, quase um mês, estudado o livro de Ruth, né? Esse 8º livro aí do cânon bíblico, no Antigo Testamento, e nós temos feito um paralelo com o Novo Testamento, sobretudo com as cartas paulinas, dessa união que Cristo deseja obter da sua igreja. Nós estivemos meditando na semana passada, quarta-feira, nós paramos ali no final do capítulo 2, nos últimos versículos do capítulo 2, e só uma observação que eu esqueci de acrescentar no último estudo, acerca da quantidade que Ruth apanhara nos campos de Boaz, né? Que aqui está descrito que foi um efa. Esse um efa, a gente mencionou que ele era alimento suficiente para 10 dias, né? Quando você vai procurar no Antigo Testamento, qual que era essa medida, e ela representava exatamente um todo, né, de um homer era 10% de um efa. É muito interessante, irmãos, a gente encontrar que esse número 10, ele apontava, frequentemente ele é associado na Bíblia para uma perfeição divina, para uma completude e uma plenitude. E às vezes que o número 10 foi mencionado na Bíblia, como por exemplo em Êxodo 20, em Êxodo 34, né, os 10 mandamentos que Deus escreveu, está associado também a cura, né, que Deus concedeu dos 10 leprosos, a parábola das 10 virgens, né, a parábola das 10 dracmas, e no Antigo Testamento também há outras situações. No templo de Deus, né, o rei Salomão colocou 10 castiçais, 10 mesas, e também 10 pias no templo de Salomão. Dentre outras vezes que esse número aparece, né, todos associados a essa noção e associação de perfeição divina, de completude e plenitude. Também havia 10 dias que o povo tinha para o arrependimento ali, no período do Yom Kippur, né, que era a última festa que o povo de Deus celebrava, a penúltima, né, que era justamente a festa da expiação. Tendo dito isso, vocês já podem abrir a Bíblia de vocês aí no livro de Ruth, no capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos retomar o estudo de hoje, e saber o que Deus tem para nos ensinar através desse capítulo de hoje, que nós vamos provavelmente estudar os 3 primeiros versículos. E está escrito assim, Ruth, capítulo 3, versículo 1. Então, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, não buscarei eu descanso para ti, para que me fiques bem? Então, depois de contemplar toda a fartura que Ruth trouxe para casa, né? Noemi, ela viu a graça e o favor ali na colheita de Ruth, e agora Noemi, que tipifica a vontade de Deus, ela se volta para Ruth e ela fala exatamente essas palavras que nós acabamos de fazer a leitura. Ela diz assim, minha filha, não buscarei eu descanso para ti, para que fiques bem, e nós vamos ver no Antigo Testamento exatamente o que essas palavras de Noemi, qual é a simbologia, né, e qual é, a literalidade, qual é o paralelo, na realidade, que nós temos para a Igreja de Deus hoje. E nós vamos abrir no Evangelho de Lucas, vocês vão deixar aí o livro de Ruth marcado, e nós vamos abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, para fazer esse paralelo com a igreja de hoje, né? Para o nosso tempo. Lucas, capítulo 12, os versículos, a partir do versículo 29. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 29 e 30. Deixa eu ver se é isso mesmo. Está escrito assim,
Lucas, capítulo 12, versículo 29 e 30. E não busqueis o que comer ou o que beber, nem sejais de mente duvidosa, porque todas essas coisas as nações do mundo buscam, mas vosso Pai sabe o que necessitais destas coisas. Então, aqui, Jesus, ele estava se referindo justamente à questão do cuidado e da ansiedade, né? Ele estava se dirigindo aos discípulos aqui no capítulo 12, e ele estava ali falando para os discípulos a questão dos lírios do campo que não se vestiam. Nós conhecemos bem essa passagem, né? Dos pássaros que não semeavam, e ainda assim Deus tinha cuidado deles. Mas o que nós precisamos ficar atentos aqui ao que Jesus diz é quando ele diz assim: não busqueis o que comer ou o que beber, nem sejais de mente duvidosa, né? Nós sabemos que a dúvida, ela é pecado. É nos dito lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 23, que tudo que não é de fé é pecado e que a dúvida é pecado. Então, o que a gente precisa ressaltar aqui, nessas palavras de Noemi para Ruth, era exatamente o desejo de Noemi, que tipifica o desejo de Deus para a sua igreja, é que nós não precisamos buscar o que comer nem o que beber, porque ele mesmo já tem provido para nós, né? E que nós não precisamos ter uma mente duvidosa a respeito da promessa que ele fez e do penhor que ele fez para nós. Porque aí ele ressalta aqui no versículo 30, né? Que essas coisas de ter dúvida, de ter medo, né? De buscar o sustento, né? De correr atrás das vaidades deste mundo, elas são as coisas que as nações do mundo já buscam. Mas aqui ele diz que o vosso Pai sabe que necessitais destas coisas, né? O interessante é quando a gente faz esse paralelo de Ruth 3, verso 1, com Lucas 12, versículo 29 e 30, é que você vê a mesma comparação. No capítulo 3, Ruth se dirige a Noemi, a chamando e a tratando de minha filha, né? Ela era nora, né? Mas ela a trata como uma filha. E é o mesmo tratamento que Deus deseja oferecer para a sua igreja. Ele nos trata como filhos. Ele deseja que nós sejamos como filhos dele. Por isso que no final aqui do versículo 30, do capítulo 12 de Lucas, ele diz exatamente isso. Que o vosso pai, então ele se refere para conosco como um pai. Da mesma maneira que Noemi se referiu para Ruth como minha filha, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando a gente vê aqui esse verbo, quando Noemi diz assim, não buscarei eu descanso, a gente vai trabalhar palavra por palavra, né? Buscarei. Do que Ruth, do que Noemi aqui, que tipifica a vontade de Deus, o que ela queria exatamente dizer com essas palavras? Buscarei, né? E aí nós vamos entender exatamente isso que está sendo dito aqui por Jesus no Evangelho de Lucas, né? Ele diz que o vosso Pai sabe que necessita destas coisas. Então, Deus, ele sabe da nossa necessidade e ele mesmo proveu, né? Vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, para completar aqui esse paralelo. Vamos voltar aí algumas páginas e abrir em Mateus, capítulo 11. O versículo é o versículo 28 a 30. Mateus 11, versículo 28 a 30. E aqui tem um convite, né, que é feito por Jesus, que a maioria de nós conhecemos bem essa passagem. Mas o paralelo que a gente trouxe essa manhã aqui com o que Ruth está pretendendo oferecer, a Noemi está pretendendo oferecer para Ruth, né? E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, é feito aquele convite que Jesus se dirigiu ali também. E ele diz exatamente isso: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Perceba que a palavra que é usada aqui, descanso, é a mesma palavra que é mencionada no capítulo 3, no versículo 1 de Ruth, quando Noemi, se referindo a Ruth como sua filha, ela ali faz uma promessa, né? Ela diz assim, minha filha, não buscarei eu descanso para ti?
Então, o descanso que está associado aqui na fala de Noemi é o descanso que Jesus procura oferecer para cada um de nós, para a sua igreja, né? É este descanso dos fardos do pecado, da escravidão do pecado. É esse descanso que tudo mais está envolvido. Então, a ênfase do capítulo 3, é justamente... Irmãos, eu não consigo acompanhar as mensagens do chat, porque senão eu vou perder aqui o raciocínio, tá bom? Mas no final, eu dou uma olhadinha, qualquer coisa. A ênfase do capítulo 3 de Ruth é o descanso, né? Esse descanso pelo qual todos nós entramos nele através do sacrifício de Cristo, né? Através de todos puderam descansar. Então, aqui, quando Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. É o mesmo descanso que Noemi deseja oferecer a Ruth, que tipifica a igreja de Deus. E no versículo 29, Jesus continua falando, e ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis novamente descanso para as vossas almas, né? No versículo 30, ele conclui dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aqui nós vemos, né, esse paralelo daquilo que Noemi desejava fazer para Ruth, desejava oferecer para Ruth, com o mesmo paralelo de que Cristo deseja fazer para a igreja. É tanto que aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, Jesus diz assim, eu vos darei descanso. Quem é que nos oferece o descanso? É Deus. Da mesma maneira, no versículo 1 de Ruth 3, Noemi diz, eu buscarei descanso, né? Então, você vê aqui, na tipologia, na figura, né, dos tipos, Noemi apontando para a vontade de Deus, a vontade de Noemi para sua nora Ruth, aquela que tinha sido uma moabita, que tinha deixado tudo para trás e tinha se apegado à vontade de Noemi, que tipifica a vontade de Deus. Agora Noemi, então, demonstrava o interesse dela de buscar descanso para Ruth, certo? E é a mesma coisa que Jesus fala para nós, né? Ele diz, eu vos darei este descanso, que nós não precisamos nos desesperar, porque este descanso é concedido por Deus, né? E ela diz assim no versículo, para que te fique bem, né? Essa palavra bem, ou bom, justamente a mesma palavra que aparece em Gênesis, né? Antes do pecado, quando Jesus terminara, ou quando ele ia terminando de fazer cada coisa, ali em Gênesis capítulo 1, irmãos, prestem atenção no estudo, às vezes vocês se deparam em um erro que a gente fala aqui, em um problema, e vocês perdem o estudo. Aí, quando vocês ficam no chat ali, comentando, se eu tiver falado alguma coisa errada, depois a pessoa pede no final aqui para falar, a gente conserta o que falou, para poder não perder o raciocínio aqui da mensagem, o paralelo de Ruth e Noemi com Cristo e sua igreja, que é o objetivo do estudo, certo? Tá bom? Então, aqui, quando Noemi, ela diz para que ela fique bem, esse bem aqui está relacionado à redenção. É justamente pelo fato de a igreja de Deus ter se perdido, o homem ter se corrompido, que Jesus, ele deseja restaurar aquele bom e aquele bem. Quando ele ia terminando cada coisa na sua criação, ele dizia, isso é bom, isso é bom. E no final de tudo, ele disse, isso é muito bom. Então, esse bom que Jesus retrata ali na sua fala, ele deseja restaurar na sua igreja hoje. É exatamente esse descanso que ele deseja conceder a cada um de nós, certo? Então, Cristo, ele suportou o peso no nosso lugar. É por isso que agora ele tem propriedade para nos prometer fazer algo que ele pode realmente nos conceder. Quando ele diz assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a proposta, a palavra de Deus, ela acha-se empenhada em nosso favor. Ele nos faz um convite esta manhã. E o convite que Cristo faz a cada um de nós como igreja, como roots modernas, é justamente de que acima há muitos cujo coração está oprimido pelo peso dos cuidados, porque procuram fazer como o mundo.
Lembra do que nós lemos, do que ele falou lá no Evangelho de Lucas, que o mundo o mundo já se preocupa com as coisas, o mundo corre atrás das vaidades, o mundo corre atrás de acumular tesouros na terra, mas nós não podemos ser como os do mundo, porque nós somos diferentes, porque nós fomos comprados com preço, que nós fomos comprados com o preço do sangue de Jesus. E o nosso descanso, irmãos, está nos méritos e no favor de Cristo. Está no fato deste convite que Jesus está nos fazendo essa manhã. Ele diz, vinde a mim. Muitas vezes, nós acreditamos que essa promessa de Mateus 11, ela se refere àquelas pessoas que estão lá fora. Mas não, na realidade, esta promessa, irmãos, ela é para nós, adventistas. Nós precisamos compreender o que Jesus queria realmente dizer quando ele faz este convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O mesmo descanso que Noemi desejava oferecer para Ruth. Ele nos chama de filhos, ele deseja nos adotar como filhos, para nos tornarmos herdeiros e co-herdeiros dos méritos dele na cruz. Por isso que ele faz, irmãos, esse convite para nós fazermos essa troca, que é injusta. Mas pela justiça de Cristo, ele nos concede ela. Por isso que ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Porque o jugo de Cristo é suave. E ele dizia, aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E aí sim, finalmente, nós encontraremos o quê? Porque enquanto nós não compreendermos essa troca que Jesus deseja fazer conosco, nós não vamos achar descanso. Nós vamos continuar vagueando em busca de algo que nós nunca encontraremos, a não ser no fardo de Cristo, que é suave. Então, ele nos faz o convite acima, justamente porque há muitos de nós cujo coração está oprimido sobre o peso dos cuidados deste mundo, porque procuram fazer como o mundo. Essa citação aqui está em Ciência do Bom Viver. Ellen White, ela é a profeta do Senhor para nós, os filhos de Deus, os adventistas do sétimo dia. Ellen White escreveu especificamente para nós, adventistas, até porque a maioria do mundo não tem acesso a esses conselhos. Então, toda vez que nós lermos o Espírito de Profecia, nós precisamos aplicar para nós, se ver dentro do que ela está falando. Então, no livro Ciência do Bom Viver, na página 481.2, ela diz que muitos, dentre o povo de Deus, dentre os que professam a fé, estão com o coração oprimido sobre o peso dos cuidados, porque procuram fazer como o mundo, a mesma coisa que Jesus falou lá em Lucas, certo? E aí ela continua dizendo assim, o seu caráter é deformado. Então, quando nós nos demoramos na ansiedade, na preocupação do que nós vamos comer, do que nós vamos vestir, de quando é que nós vamos para o campo, de como é que vai ser o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. A palavra de Deus diz que deixe o mal de cada dia, basta o mal de cada dia. Nós temos, irmãos, nos demorado e nos preocupado, como está escrito aqui, imensamente da mesma maneira que o mundo, acerca dos eventos que nos cercam. Por vezes nós temos repetido aqui que nós, como um povo, como uma igreja, não podemos ser ignorantes acerca do que está acontecendo no mundo, nós não podemos ser apáticos acerca das revelações do futuro, acerca de todos os eventos que envolvem o mundo, porque profecia é história, e nós, como um povo, precisamos entender da história. Porque a profecia nada mais é do que a história antecipada. Jesus sabendo todas as coisas, porque ele vê o fim desde o princípio, ele viu o que aconteceria, e ele nos antecedeu, porque a palavra de Deus diz que ele não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, as profecias é a revelação de Jesus, do futuro que ele viu antes de acontecer, e ele revela para nós. Então, certamente nós temos que conhecer a história e a profecia, porque a profecia se cumpre dentro da história. Mas nós não precisamos e não podemos ficar, irmãos, demasiados preocupados, demasiados presos nessas situações, né? Quais os passos, quais o movimento do Domingo Verde, disso, daquilo outro, porque isso tem tirado
a formação do nosso caráter perfeito. Não sou eu que estou dizendo. A serva de Deus, no livro Ciência do Bom Viver, na página 481.2, ela declara que o seu caráter, o caráter de quem? Das pessoas que estão com o coração oprimido sobre o peso dos cuidados deste mundo, que procuram fazer como o mundo, se preocupam. O seu caráter é deformado e a sua vida torna-se fadigante. As preocupações contínuas esgotam as forças da vida. Nosso Senhor deseja que se libertem deste jugo. Você está vendo qual é o tipo de jugo? Quando Jesus faz esse convite aqui no Evangelho de Mateus, é isso que Jesus está nos convidando. Você está preocupado com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo na igreja, com o que está acontecendo com os sinais, com o decreto, seja qual for a preocupação? Não se preocupe. Eu tenho cuidado de vós. E quando nós não acreditamos nessa promessa, então nós somos incrédulos, porque nós não temos fé suficiente para crer que Deus proveu o nosso sustento. Quando nós nos preocupamos demasiadamente, Senhor, o que vai ser de mim? Eu estou no campo agora, eu não tenho mais trabalho, eu deixei meu trabalho na cidade. E agora, Senhor, como é que eu vou ser sustentado no campo? Eu preciso de dinheiro, porque enquanto nós estamos nesse mundo, nós precisamos de comida, de roupa, de teto. Mas a promessa do Senhor é que Ele proveu todas as coisas para nós. Se nós crermos suficiente nessa promessa, Ele abrirá as portas do céu. A serva de Deus continua dizendo que a inquietude, ela é cega. E essa inquietude, irmãos, ela vale para todas as áreas da nossa vida. A inquietude no relacionamento, a inquietude no lar, a inquietude a respeito das profecias, a inquietude em todas as áreas da nossa vida. Ela diz que ela é cega e ela não pode discernir o futuro. Mas Jesus, que vê o fim desde o princípio, o nosso Pai Celeste, ele tem prometido para nós que existem mais de 1000 maneiras de nos prover as nossas necessidades temporais, aonde nós não enxergamos nenhuma. Ele tem mais de 1000 maneiras. Essa é a promessa de Jesus para nós essa manhã. E essa era a promessa que Noemi estava atrelando a Ruth. Quando ela chama ela de filha, porque ela a considera como uma filha, é assim que Cristo considera a sua igreja, e ela pede para que Ruth não se preocupe, que ela proveria, ela buscaria, esse verbo, não buscarei eu descanso para ti, para que fiques bem. O que está por trás dessa fala de Noemi, no capítulo 3, no versículo 1 de Ruth, é muito mais do que nós podemos compreender essa manhã e do que as limitadas palavras que eu possa transmitir aqui podem descrever. O que Ruth estava ouvindo dos ouvidos de Noemi era algo relacionado à redenção. Redenção é recriar no homem o que ele não tem. O que Ruth estava ouvindo dos lábios de Noemi era como as promessas que nós precisamos ouvir dos lábios do Senhor. Que Deus restaurará e criará em nós o descanso, algo que nós não temos, porque a ênfase do capítulo 3 de Ruth é descanso, mas não é qualquer tipo de descanso. É descanso de todo o jugo que o pecado tem colocado sobre nós, de toda a opressão mental, de toda preocupação contínua, de toda fadiga deste mundo, do peso que Satanás tem colocado sobre mesmo os filhos de Deus, mesmo a igreja de Deus. É este tipo de proposta que Noemi faz para sua nora Ruth, no capítulo 3, no versículo 1. Eu buscarei descanso. Então, a pessoa mais interessada no nosso descanso é Deus. Ele buscou descanso para nós no plano da redenção. A palavra de Deus diz que ainda quando nós nem existíamos, antes mesmo da fundação do mundo, sabendo a divindade, o que aconteceria, que o homem se extraviaria, ambos ali, as 3 pessoas, o trio celeste, eles tomam uma decisão, que é justamente o plano da redenção. E o que Noemi tipifica aqui é exatamente esse plano que Deus tomou por sua igreja, de encontrar descanso, para que aquilo que era no princípio, ali no Éden, quando ele diz é bom, ele fala 6 vezes é bom, e na 7ª vez ele diz é muito bom.
porque só havia descanso. Quando o homem ele termina de ser criado, ali no final do 6º dia, ao pôr do sol, precisamente, o homem já entra no descanso. Porque quando o homem termina de sair da palavra de Deus, quando Deus termina de criar o homem pela sua palavra, o homem imediatamente já entra no descanso. O homem não foi criado no 1º, nem no 2º, nem no 5º dia. O homem foi criado no 6º dia, porque Deus queria oferecer para o homem o descanso do 7º dia. O homem já nasce dentro do descanso, do sábado que tinha sido separado, santificado e abençoado. Então, o homem já desfruta do descanso, aquele descanso do sábado, do primeiro sábado da criação. E é exatamente isso que Ruth está tipificando aqui, Noemi está tipificando aqui. A vontade de Deus para nós é justamente de que nós voltemos a entrar no descanso. E que esse descanso ele precisa ser desfrutado aqui na terra. Tem um louvor que diz que o céu é aqui. Se nós nos ajoelhamos, se nós entramos na presença de Deus, nós precisamos crer que quando nós estamos contemplando a palavra de Deus, contemplando as obras criadas, orando, estudando, isso é um pedaço do céu que nós estamos deslumbrando e que precisa estar dentro de nós. Antes de nós entrarmos no descanso definitivo, nós precisamos que o descanso entre dentro de nós. Eu vou repetir. Antes de nós entrarmos no descanso definitivo, do qual Deus tem preparado para nós, este descanso precisa entrar dentro de nós. Ele precisa ser estabelecido na nossa mente. O céu precisa ser uma convicção real. Porque senão, irmãos, nós vamos desfalecer. Porque nós não temos ideia do que vem pela frente. Nós não temos nenhuma pálida ideia do que sobrevirá sobre o povo de Deus. Tudo que nós temos visto até agora é nada diante daquilo que está preparado no sentido de como a fé vai ser provada ao extremo. Então, se agora o descanso, o fardo de Cristo, este fardo que ele propõe essa manhã fazer essa troca, vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Qual é o contrário de cansado? É justamente o descanso. E ele diz assim, e sobrecarregados, seja qual for o fardo físico, mental, espiritual, no casamento, na igreja, não importa. Ele diz assim, eu quem? Deus. Eu vos darei descanso, porque essa é a vontade de Deus para nós. Que mesmo que ao nosso redor o mundo esteja caindo, desfalecendo, a proposta de Deus para nós é nos ofertar descanso, né? Então, aonde nós não vemos nenhuma maneira, o nosso Pai Celeste tem mais de 1000 para nos prover as nossas necessidades. A serva de Deus, ela conclui essa citação dizendo que não negará bem algum. Irmãos, as palavras, elas não estão dispostas na Bíblia aleatoriamente, e nem no espírito de profecia. Lembrem-se sempre que a mente que conduziu a profeta do Senhor, a mensageira moderna do Senhor, Ellen White, foi a mesma mente que conduziu todos os profetas canônicos, inclusive Samuel, que provavelmente é o compilador do livro de Ruth. Então, no final dessa citação, no livro Ciência do Bom Viver, na página 481.2, Ellen White conclui dizendo que Cristo não negará bem algum aos que andam na retidão. Essa palavra bem é a mesma palavra que aparece no livro de Ruth, no capítulo 3, no versículo 1, no final da fala de Noemi, quando ela diz, minha filha, não buscarei eu descanso para ti, para que fiques bem. Bem, é o mesmo bem que a mensageira do Senhor declara, que Cristo não nos negará bem algum. Ellen White está falando do descanso. Ellen White está falando da redenção. Esse bem. Porque tudo mais, irmãos, será permitido. Tudo será sacudido à nossa volta. Tudo que puder ser sacudido. Tudo que puder ser provado. A grande prova do caráter, ela está diante de nós.
Então, sofrimento, morte, percas, pode ter certeza que é tudo isso que nos aguarda. Mas se nós tivermos este descanso que Cristo oferece no Evangelho de Mateus, quando ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós entenderemos o que Cristo quer dizer quando Ellen White fala, não negará bem algum aos que andam na retidão. Tendo dito isso, nós vamos agora para o versículo 2. Nós não esgotamos os ensinos do versículo 1, mas nós vamos avançar para o versículo 2 de Ruth, capítulo 2. E está escrito assim, no versículo 2, na continuação da fala de Noemi para a sua nora Ruth, ou de Cristo para a sua igreja. Perceba que semana passada nós estudamos os discursos de Boaz para Ruth, as palavras de Boaz para Ruth. Agora nós estamos fazendo o paralelo dos discursos de Noemi, que tipifica a vontade de Deus para Ruth. É como se Deus, essa manhã, esteja revelando para nós qual é a vontade de Deus para a sua igreja. Porque Deus tem uma vontade, que é soberana. E aqui está escrito, Ruth capítulo 2, Ruth capítulo 3, versículo 2. E agora, não é Boaz, com cujas criadas tu estavas, o nosso parente? Noemi faz uma afirmação e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Porque ela deseja reativar na mente de Ruth as promessas do Antigo Testamento. Semana passada nós já vimos o que implica essa palavra parente, ou parente mais próximo, o resgatador, Gael. Ela apontava justamente para o que estava ali no livro de Deuteronômio, acerca do resgatador, acerca das leis mosaicas. E o que Deus está querendo refrescar a nossa memória nessa manhã é justamente acerca daquilo que foi dado por nós e em nosso lugar. Por isso que Noemi, ela faz essa pergunta. Não é Boaz, ou seja, não é Cristo, com cujas criadas tu estavas, o nosso parente, o nosso resgatador? Será que nós temos recebido tudo que está implicado no fato de Cristo ter nos resgatado? Será que, de fato, nós temos deposto os nossos fardos mentais na promessa de Cristo? E aí nós vamos deixar a Bíblia aqui marcada em Ruth, capítulo 3, versículo 2. E o paralelo está lá no Novo Testamento, em 1 João, capítulo 2. Vamos abrir em 1 João 2, capítulo 2, versículo 2. E vamos ver o paralelo para os nossos dias. 1 João, capítulo 2, o versículo também é o versículo 2. E a promessa aqui é a seguinte, e ele é, no presente, em todo o tempo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Este é o evangelho da salvação que está estendido ao mundo todo. Aquilo que Cristo fez na cruz, ele não fez somente pelos judeus, ou somente para os judeus, para o Israel espiritual, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas para todo mundo. Essa propiciação, a lei, ela requeria perfeição do início ao fim. E a lei, ela requeria morte, porque a penalidade para o mundo todo era morte, e morte eterna. Não era só a morte física, temporal, mas era a morte eterna. Porque todos pecaram, todos têm que morrer. Todos têm que morrer. Então, a lei, ela pedia que todos tinham que morrer. Quando Cristo, ele assume juridicamente, dentro desse grande conflito que teve início no céu, quando Cristo assume, dentro do plano da redenção, o nosso Gael, o nosso Salvador, o nosso resgatador, que era a mesma coisa que Boaz assumiria por Ruth, então ele assume
todos os direitos legais que envolvem isso. E ele passa a ser, então, o nosso representante legal. Mas não só nosso, daqueles que agora já creem, mas de todos. Porque, veja bem, quando eu ainda nem tinha nascido, e você, Cristo já tinha tomado essa decisão. Quando ele morre na cruz, nenhum de nós que estamos aqui ainda cria, ou você já cria. Ora, se você nem existia, se eu nem existia, mas nós já estávamos salvos e perfeitos em Cristo. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção nesse assunto, porque este assunto é o assunto exatamente da unidade de Cristo com sua igreja. Como é que nós vamos, então, irmãos, satisfazer a lei no nível que a lei quer? Porque se nós estamos em um tribunal, e dentro desse tribunal tem todos os aspectos, tem juiz, tem advogado, tem acusador, tem o réu, tem tudo. Tem também a lei pela qual este está em trâmite e é julgado todo este processo. E a lei que rege este tribunal é a lei de Deus, que é imutável, que não muda, que não pode ser diminuída, alterada, acrescentada, nem um i, retirada, nem um tio. Esta é a lei que rege este tribunal. E se a lei ela dizia que todos pecaram e todos têm que morrer, então a lei não quer nada menos do que isso, morte eterna para todas. Isso é o que nós merecíamos. Porque o representante deste mundo, no estudo passado nós falamos um pouco disso, Adão, que era o representante legal de todo mundo, ele perdeu a chave desse mundo. E Ellen White, ela cita isso em alguns textos. Se eu não me engano, por exemplo, lá em História da Redenção, ela fala um pouco sobre isso. Em outros devocionais também, em outros livros também. Então, todos nós estávamos em Adão, mesmo nós nem existindo, porque ele era o representante legal, porque ele era aquele que tinha a chave e que representava todos, né? Todos nós estávamos em Adão. Esse é o assunto da unidade com Cristo. Por isso que Paulo fala que por um só homem entrou o pecado no mundo e passou a todos e assim a morte. Da mesma maneira, é Cristo que é o nosso segundo Adão. Lá no Desejar de Todas as Nações, Ellen White, ela enfatiza exatamente isso, que Cristo, ele retoma o lugar de Adão justamente aonde Adão tinha caído, na prova do apetite, né? Que foi naquilo que Adão e Eva caíram. E agora, o que está sendo dito aqui em 1 João, no capítulo 2, no versículo 2, é exatamente isso. Que Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo todo, pelos pecados do mundo todo. Mas vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, para compreender melhor, porque esse está em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5. Estou abrindo aqui na minha Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, né? Vamos ver qual é o paralelo com o livro de Ruth, com o capítulo 3, com o versículo 2, né? Quando Ruth é reavivada a sua memória por Noemi, quando ela fala, né? Ali, novamente, que Boaz era o parente, era o resgatador, era o Gael. E aqui no capítulo 2, no capítulo 5 de 2 Coríntios, a partir do versículo 14, nós vamos começar a leitura. A partir do versículo 11, Paulo está ali falando sobre o mistério da reconciliação. É exatamente o mesmo assunto que Noemi está tratando com Ruth. Ela tipifica ali o mistério da reconciliação, né? Cristo, ele nos reconciliou com a vontade de Deus. Então, Boaz, ele vai reconciliar Ruth com a vontade de Deus, que era com a vontade de Noemi. Lembra que a vontade de Noemi era dar descanso para Ruth, era propor um lar para ela, era justamente trazer o bem. E nós entendemos aqui anteriormente que o bem está ligado à redenção que Deus quer proporcionar para nós. Tendo dito isso, voltando aqui para 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14, que vai tratar sobre o mistério da reconciliação. Como é que esse mistério
se concretiza. E aí Paulo, ele inicia as palavras dele no versículo 14, dizendo assim: porque o amor de Cristo nos constrange. O que significa isso? Significa que a bondade com a qual Cristo me amou e amou a sua igreja, amou a cada um de nós, ela nos constrange, ela nos envergonha, porque aquilo que Cristo fez, faz e continua fazendo e fará por mim, irmãos, é algo imensurável, é algo que nós não podemos, de fato, recompensar, nem mesmo compreender em todas as suas dimensões. A gente sempre tem repetido isso aqui, que a eternidade toda, onde o tempo não será mais contado, nós nos demoraremos estudando o plano da redenção, estudando esse mistério da reconciliação, desse amor que tudo faz, que tudo se entrega por nós. Então, Paulo, ele já inicia aqui, no versículo 14, falando que o amor de Cristo, ele nos constrange. E ele diz assim, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, e aí Paulo está afirmando aqui que Cristo morreu por todos, então todos morreram. Esse conceito é o conceito que nós precisamos compreender agora. Por que muitas vezes, irmãos, é difícil nós compreendermos esse conceito? Porque isso não é ensinado, ou não era ensinado nos púlpitos, nas assembleias, na igreja. Isso não vinha sendo ensinado, esta mensagem, ela estava obscura para nós. E é por isso que agora nós temos dificuldade de assimilar o que significa o estar em Cristo, a união de Cristo, o mistério da reconciliação. Por isso que é chamado de mistério. Porque para muitos, de fato, constitui um mistério. Então, Paulo, ele diz assim, no versículo 14 de 2 Coríntios, capítulo 5, que se um morreu por todos, então todos morreram. Todos nós estávamos em Cristo, em sua morte. Não só na sua morte, mas nós temos estudado aqui meses passados com o irmão Zanella, que todos nós estávamos em Cristo, no nascimento, na vida perfeita, nos milagres que ele fez, na morte, na ressurreição, na ascensão. E estamos em Cristo e precisamos estar em Cristo agora, no seu ministério celestial, no lugar santo do santo. Porque se nós não cremos que quando nós abrimos a palavra de Deus para estudar, nós estamos nos apresentando diante da audiência do trono de Deus. Ellen White diz que cada vez que a Bíblia é aberta, cada vez que o seu povo se ajunta, e aí não precisa ter uma quantidade de pessoas, a palavra de Deus diz que onde tiver quantos? 2 ou 3. E, logicamente, se tiver você sozinho estudando, isso também é real. Você entra na sala do trono de Deus. Ela diz que os anjos relatores, eles ficam ao nosso redor, a atmosfera do céu desce para a terra. Então, o que nós devemos sentir quando nós estamos entrando na presença de Deus, seja nos cultos familiares, seja nos momentos de estudo e meditação da palavra de Deus e oração, nós precisamos perceber, porque não se trata de um sentimento, mas de uma certeza. Nós precisamos perceber a atmosfera do céu. O céu baixa, os anjos do Senhor, eles baixam, porque eles desejam estar conosco, eles desejam nos guiar a toda a verdade. O servo de Deus diz que Deus envia anjos para que eles esclareçam a nossa mente, para que nós encontremos na palavra aquilo que Deus deseja nos revelar. E é exatamente isso que Deus está fazendo essa manhã. Deus, ele deseja nos dar este descanso, que começa aqui na terra. O céu precisa estar dentro de nós, para que, de fato, nós consigamos adentrar o céu logo em breve. Então, Paulo diz que se um morreu por todos, então todos morreram. E ele continua no versículo 15, ele diz assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si. Isso é muito interessante. O que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, é algo que muitas vezes nós não conseguimos captar, mas pela misericórdia de Deus, que Deus possa nos revelar essa manhã. Ele diz assim, ó, e ele morreu por todos, para que os que vivem, quem são os que vivem, irmãos?
aqueles que já receberam o entendimento da palavra. E só por isso agora eles passaram a viver. Porque aqueles que estão no mundo e ainda não compreenderam acerca do nosso Gael, do nosso resgatador, eles ainda não vivem, eles estão mortos. Mas pode ser, irmãos, que essa manhã, mesmo aqui entre nós, nessa sala de estudo, nós tenhamos a aparência que vive, mas ainda estejamos mortos. Mortos em quê? Em nossos delitos, em nossos pecados. Porque se nós não reconhecemos que em nós mesmos não há salvação, não há como arrancar de nós aquilo que o pecado causa em nós e aquilo que a decisão de Adão causou lá no início, todos nós estávamos nele, então todos nós recebemos a morte e a condenação final. Se nós não compreendermos isso e que agora nós precisamos crer que estamos em Cristo e que a lei foi completamente satisfeita pelos méritos de Cristo, é por isso que Paulo diz assim no capítulo 5 de 2 Coríntios, no versículo 15. Ele morreu por todos para que os que vivem, quem são os que vivem? Os que vivem, os que já receberam a vida pela palavra. Se nós, mesmo estando dentro da igreja de Deus, mesmo estando dentro do movimento profético de Deus, Igreja Adventista do Sétimo Dia, mesmo nos auto-intitulando povo da verdade presente, mesmo estando, seja onde for, se nós não recebemos vida, a vida que vem de Cristo, a vida que vem do Gael, do resgatador, então nós ainda estamos mortos, porque é isso que a Bíblia declara sobre nós. Aí Paulo diz assim, para os que vivem, para os que já receberam essa vida de Cristo, pois eles não vivam daqui em diante para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. No versículo 16, Paulo continua, ele diz assim, portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Irmãos, isso é tão importante. Nós precisamos o tempo todo estar fazendo um paralelo com Ruth. Lembra que Ruth vinha de uma nação que tipificava a vontade da carne? A moabita, Moabe tipificava a vontade da carne. Então, o que Noemi estava desejando para Ruth era justamente que, a partir daquele momento, que Ruth toma aquela decisão de se ligar a Noemi, ela não estava mais vivendo para o eu. É isso que Paulo está falando aqui para nós. A partir do momento que nós tomamos conhecimento do que Cristo fez por nós vamos andar em uma novidade de vida. E é por isso que Paulo, no versículo 16, ele diz assim, sabemos que somos, ele diz assim, que daqui por diante, depois de receber essa vida em nós, do nosso resgatador, sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. O que Paulo quer dizer nessa linhazinha aqui? Embora tenhamos, o verbo está no passado. Tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Ele está dizendo aqui que quando nós fomos salvos e quando nós fomos feitos perfeitos em Cristo, nós nem existíamos. E se depois que passamos a existir, nós continuávamos andando segundo a carne. Porque eu mesma andei mais de 30 anos segundo a carne. Mesmo no período da adolescência em que eu conheci a mensagem adventista, eu continuava andando segundo a carne, porque eu não compreendia nada disso. E essa é a realidade da maioria de nós que fazemos parte do movimento adventista. Nós continuamos andando segundo a carne, mesmo tendo... Olha só, presta atenção. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim, sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Como é que a gente conheceu Cristo segundo a carne? Justamente porque quando Cristo nos fez conhecido para a lei, quando Cristo satisfez os requisitos da lei, nós ou ainda nem existíamos, e depois que passamos a viver, nós andávamos segundo a carne. Só que Paulo não para aí. Paulo, ele continua a sua exortação e sua explicação sobre o mistério da reconciliação. E ele continua no final do versículo 16, ele diz assim, contudo, agora, hoje, agora, porque agora nós estamos compreendendo essa mensagem. Nós não passamos a andar segundo o Espírito, de fato, quando nós fomos batizados nas águas.
Nós não passamos a andar segundo o Espírito quando nós entendemos a mensagem adventista, no início da nossa fé. Não, agora que nós estamos compreendendo, irmãos, o que é, de fato, morrer para a nossa carne e nascer para o Espírito. Essa é a mensagem mais importante que nós necessitamos compreender. Paulo diz assim, contudo agora, já não conhecemos mais. Contudo agora, já não conhecemos mais. Não conhecemos como assim? Segundo a carne. E agora nós o conhecemos como? Segundo o Espírito. E é assim que ele deseja que nós andemos. E o versículo 17, Paulo vai amadurecendo essa ideia. E ele diz assim, portanto, se algum homem, e aqui se aplica a homem, mulher e a todo mundo, né? Porque quando a Bíblia fala de homem, está falando dos filhos de Deus como um todo. Portanto, se algum homem está em Cristo, e esse está em Cristo significa receber aquilo que Cristo fez por mim em seu nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão e ministério celestial. Não significa fazer parte da membresia, não significa ter o nome no livro da igreja, não significa nem mesmo pertencer a ministério A ou B, não significa se auto-intitular verdade presente. Não, irmãos, é algo tão profundo. Não tem nada a ver com isso que foi dito. Quando Paulo diz assim, portanto, se algum homem está em Cristo, o que é estar em Cristo? O que é estar no amado? É acreditar que em toda a vida e ministério de Cristo, nós estávamos representados nele e que a lei foi satisfeita. A lei queria a morte de todos, porque todos pecaram, todos estão destituídos, todos carecem de morte eterna. Mas agora a lei, ela é satisfeita 100% em Cristo. E quando a lei olha para nós hoje, o que a lei precisa ver? As nossas obras, os nossos trapos de imundície, tudo aquilo que nós temos feito, Senhor, mas eu tenho pregado, eu tenho dado estudos bíblicos, eu tenho trazido tantas pessoas para a igreja, eu tenho devolvido o dízimo fielmente, eu tenho ajudado a causa, eu tenho ajudado os ministérios. Olha, Senhor, mas eu tenho levantado esse ministério, quantas pessoas têm me seguido, olha quantas pessoas têm nesse estudo. Será que é disso que a lei está atrás? Não é disso não, irmãos, porque para a lei, tudo isso é trapo de imundícies. E não passa disso. O que a lei quer ver em nós é isso aqui, ó. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. Ruth, ela não era mais uma moabita. Perceba que quando os capítulos vão amadurecendo, Ruth passa de moabita para rebuscadora, de rebuscadora para serva, e finalmente ela passará para esposa. Então, nós precisamos aplicar isso para a nossa vida. Nós não podemos ser mais moabitas. Nós fomos, outrora, moabitas. Nós precisamos estar em um processo de ascensão, porque isso é santificação. Nós precisamos ser rebuscadores da palavra, revira, procura, entende, se alimenta, enxerta Cristo na tua vida, para finalmente nos tornarmos servos do Deus Altíssimo. Para finalmente a união completa, a reconciliação completa se dá através de um casamento que simboliza uma união perfeita. Então, é isso que Paulo está explicando aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Ele diz, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, e as coisas velhas da carne são passadas. Eis que todas as coisas se tornaram novas. E ele continua no versículo 18, ele diz assim, e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aquilo que o nosso Gael, o nosso resgatador, o nosso parente mais próximo, porque foi isso que ele fez, se esvaziou, deixou os atributos da divindade no céu, veio o verbo, se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a palavra viva, e andou entre nós, e comeu, e bebeu, e vestiu, e sentiu as nossas dores. É isso que Isaías diz, homem de dores que sabe o que é padecer. Irmãos,
Cristo, ele pode me acudir naquilo que é o meu sofrimento, seja qual for o meu sofrimento. Porque Cristo esteve aqui mesmo, de verdade. De fato, isso precisa ser real na nossa mente. Cristo esteve aqui e ele sente o que eu sinto. Ele foi tocado por nossos sentimentos. Aleluia! Ele sabe exatamente como eu me sinto com relação a toda a opressão, a tudo que nos cercam. Nós temos alguém que se compadece de nós aonde nós estamos. Ele nos entende. Sabe, as pessoas ao nosso redor, mesmo os nossos melhores amigos, o irmão confidente que seja, o irmão leal que seja, ele não compreende, irmãos, completamente a nossa dor. Mas Cristo compreende, porque ele esteve aqui. Ele sentiu a minha dor. Sobre a cruz do madeiro estava todas as minhas lamentações. Todas as minhas lágrimas, todos os nossos sofrimentos estavam sobre a cruz, sobre Cristo. A lei, ela foi profundamente satisfeita. E quando a lei olha para nós, ela precisa ver Cristo na nossa vida. Que não importa a lei ver a Nayara, a lei ver qualquer um de nós. Ela não quer olhar para os nossos fatos, para as nossas obras. A lei não quer ver nada disso, porque nada disso satisfaz a perfeição. E a perfeição que a lei requer de nós é perfeito do princípio ao fim. Nenhum de nós somos. E nunca seremos iguais a Cristo, mas teremos por promessa a mente de Cristo. Essa é a promessa. Vocês terão a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, vocês receberão poder, porque quem tem a mente de Cristo, acontece o que Paulo está dizendo aqui, não mais eu, mas Cristo vive em mim. No versículo 19, Paulo fala assim, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. As minhas transgressões, as transgressões da igreja de Deus, elas não são imputadas quando nós acreditamos nesta mensagem, cremos que Cristo está em nós por meio da sua palavra, que nós temos a mente dele pelo ministério da reconciliação, pela palavra. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra sólida, de um alimento sólido, porque nós não somos mais crianças. Eu entendo que quem está aqui buscando, quem se levanta 4 horas da manhã para meditar, para estudar, para orar, para 5 horas estar aqui no grupo, nós não somos criancinhas. Nós não carecemos mais de leite. Nós já estamos crescendo, nós carecemos de um alimento sólido, que nutra, que nos faça atingir, irmãos, aquilo que Cristo deseja para a sua igreja. Varões perfeitos, perfeitos em Cristo. No versículo 20, Paulo diz assim, ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Lembra que Noemi falou assim, não buscarei eu descanso para ti, minha filha? O bem é a mesma coisa. Deus buscou o descanso para nós. Deus buscou a perfeição que ele mesmo queria. E no versículo 20 ele diz assim, nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Cristo, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Então, a única justiça que interessa para Deus é a justiça de Cristo, manifestada na nossa vida. Isso só será de fato real quando nós tivermos a mente de Cristo, de tal maneira que a nossa língua, que o nosso pensar seja um só, o de Cristo, não é o nosso. A unidade que a igreja almeja, ela está em Cristo. Ela não está nas nossas tentativas. Ela não está no conhecimento da letra. No capítulo 6 de 2 Coríntios, Paulo vai continuar.
ele está falando do mesmo assunto, porque quando Paulo escreveu, não existia capítulos ou versículos. Então, homens depois dividiram a Bíblia em capítulos e versículos, e Paulo continua dizendo assim, no versículo 1 do capítulo 6, então nós, como colaboradores dele, rogamo-vos também para que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz, no versículo 2 do capítulo 6, agora, irmãos, vem a parte mais importante desse alimento que Deus deseja nos conceder essa manhã. Paulo diz aqui que, como colaboradores dele, no versículo 1, rogamo-vos também para que não recebais a graça de Deus em vão. O mundo todo estava representado no ministério de Cristo, todo ele. O mundo todo tem acesso à salvação pelo que Cristo fez, mas o mundo todo não receberá esse ministério da reconciliação. A maioria desprezará, e mesmo entre o povo de Deus, muitos que estão nas fileiras também desprezarão esse ministério da reconciliação. Mas Paulo aqui, ele nos exorta, no capítulo 6 de 2 Coríntios, no versículo 2, ele diz assim, no versículo 1, que não recebamos a graça de Deus em vão. E no versículo 2 ele diz, porque ele diz, em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis aqui, agora, o tempo aceitável. Eis aqui, agora, o dia da salvação. Paulo está nos exortando esta manhã que o tempo aceitável do Senhor é agora, é aqui, é hoje. Hoje nós precisamos tomar uma decisão, porque nós não sabemos o que será depois que nós nos levantarmos dessa cadeira, do lugar onde nós estamos, nós não sabemos o que se sucederá de nós. Então, o tempo de estar pronto para receber a reconciliação, a unidade de Cristo com sua igreja é hoje, é aqui e agora. É isso que Paulo nos exorta aqui. E é por isso que ele diz assim, em tempo aceitável. Por que em tempo aceitável? Porque logo, num tempo que nós não conhecemos, o nosso advogado e sumo sacerdote se levanta. E quando ele se levanta, ele troca de roupas. Nós conhecemos isso. E quando ele troca de roupa, não há mais tempo para arrependimento, não há mais tempo para confissão, não há mais tempo para reconciliação. A graça vai ter acabado e nós não conhecemos o tempo da visitação. Porque o tempo da nossa visitação enquanto igreja é diferente do tempo da visitação do resto do mundo. A nós foram conferidos privilégios. A palavra de Deus diz que a quem há muito foi dado, muito será cobrado. Então, nós não podemos nos comparar com o resto do mundo. Porque para o resto do mundo, que não recebeu o privilégio que nós recebemos acerca da palavra, do entendimento, que nós fomos separados como uma talhadeira deste mundo, a nenhum outro povo foi dado tanto conhecimento como a nós também seremos julgados diferente, segundo a luz que recebemos. E não, o resto do mundo não tem 1/3 da luz que nós temos. É por isso que, semana passada, eu compartilhei com vocês lá no grupo, e acho que também no estudo, um texto onde Ellen White diz que a maioria dos filhos de Deus estão nas outras igrejas. E ela menciona a Igreja Católica, que lá tem muitos servos fiéis, que têm sido fiel à pouca luz que eles têm. E nós seremos julgados pela luz que nós temos, pelo conhecimento que nós temos. E é exatamente isso que Paulo está explicando aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no capítulo 6. Então, a vontade de Noemi, ela estava em Boaz. A vontade de Noemi estava em reconciliar Boaz, porque reconciliando consigo, meu amor, vai lá para o outro quarto, tá bom? Porque reconciliando consigo o seu direito à terra e a memória dos seus parentes e herdeiros, ela garantiria, então, a sua herança. O desejo de Noemi estava atrelado
a vontade de Deus para com Ruth. A promessa que Noemi fizera no capítulo 3, no versículo 1, quando ela chama Ruth de minha filha e diz que buscaria descanso para Noemi, ela estava falando do mistério da reconciliação e ela estava falando exatamente da redenção, que era o bem que seria restaurado. E nisso consiste exatamente os direitos adquiridos de volta. Então, nós, como povo, como igreja, nós fomos resgatados e de volta recebemos o direito, não só à terra, não só à memória, mas também a questão da herança, né, dos herdeiros. E aí, deixa eu ver aqui qual é o próximo. Nós vamos abrir a Bíblia agora em Lucas, no capítulo 12. Vamos agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos voltar aí a Bíblia um pouquinho, Lucas 12. Lucas, capítulo 12, o versículo é o versículo 16 a 21. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13, Cristo ele está falando ali da parábola do rico insensato. Mas nós vamos ler só o versículo 16, do versículo 16 ao 21. E está escrito assim: e ele falou-lhes uma parábola dizendo: a terra de um certo homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo dizendo: o que eu farei, pois não tenho espaço para guardar os meus frutos? No versículo 18 está escrito assim: ele disse: eu farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores celeiros, e ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E o versículo 19 diz: e eu direi à minha alma: alma, tens um depósito muito bom de muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas no versículo 20 vem a decepção. Mas Deus lhe disse: tolo, esta noite te requisitarão tua alma. E de quem serão todas estas coisas que tu preparastes? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Do que está sendo tratado aqui nessa parábola, né? E por que é importante nós compreendermos o que está sendo tratado aqui nessa parábola? Porque em Ruth, no capítulo 3, no versículo 2, quando Ruth fala que Boaz era o parente mais próximo, no final do versículo 2, Noemi diz assim: eis que esta noite Boaz joeirará a cevada na eira. Nos próximos estudos nós vamos compreender melhor o que isso significava. Mas o joeiramento, ele era o processo da limpeza dos grãos, ou conhecido também como sacudidura, joeiramento, todos querem dizer a mesma coisa. Então, Noemi informa para Ruth que naquela noite Boaz, ele ia joeirar a cevada. Lembra que a gente já estudou aqui que a cevada ela foi colhida primeiro e que isso simboliza um fruto que vai ser colhido primeiro e que aponta na tipologia para a igreja de Deus que é colhida antes do resto do mundo, para aqueles que vão representar o caráter de Cristo e apresentar o caráter de Cristo para o resto do mundo. Pois bem, Noemi aqui está informando que naquela noite, mesmo entre a cevada, ou seja, quem era a cevada? A cevada aponta para a igreja de Deus, para os filhos de Deus. Haveria uma sacudidura. Mesmo entre os que fazem parte das fileiras do povo de Deus, haveria uma sacudidura, um peneiramento. E a gente sempre volta para a parábola de Mateus 25, das 10 virgens,
Porque mesmo entre as virgens que têm a palavra, que têm a lâmpada, que estão aguardando o noivo, há sacudidura, há peneiramento. A serva de Deus, no livro Eventos Finais, ela diz que tudo que puder ser sacudido, será sacudido. É tudo. Não é só a organização, não é só os líderes da instituição que vão ser sacudidos. Não é só aqueles que pregam contra a vitória sobre o pecado. Mas é tudo, tudo é tudo. Tudo está dentro deste tudo, tudo, absolutamente tudo, mesmo a verdade presente, seja o que for. Então, aqui em Lucas, no capítulo 12, no versículo, nos versículos que nós lemos, a gente vai se atentar mais ao Lucas 12, a partir do versículo 18 ao 21. O que simboliza, então, essa parábola do rico insensato. Nós precisamos compreender que a riqueza que Jesus está mencionando aqui não é riqueza de bens materiais, é a riqueza espiritual. Lembra de Laodiceia, que um dos problemas de Laodiceia é que ela se acha rica e de que nada tem falta. É exatamente o problema do rico insensato dessa parábola. Ele diz assim, ó, perceba, o versículo 18 do capítulo 12 de Lucas, ele diz assim, eu. Olha quantas vezes a palavra eu é mencionada aqui nesse versículo. Eu farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali eu colocarei todos os meus frutos, eu, os meus bens. Irmãos, aqui está falando de uma igreja que tem frutos, mas que não são os frutos de Cristo que Paulo mencionou lá em Coríntios. São frutos de justiça própria. É a cegueira de Laodiceia. Perceba que ele tinha muitos frutos. Perceba que a tipologia, porque uma parábola, Jesus sempre queria ensinar algo na parábola, e ela aqui aponta para uma igreja que tem muitos frutos, para um movimento que tem muitos frutos, para um ministério que tem muitos frutos, para um ministério que está em ascensão, em crescimento. Nós somos uma igreja mundial, presente em todo o mundo. Em termos de riqueza financeira, nós somos a segunda maior igreja do mundo, perdendo apenas para a grande Babilônia, que é a igreja católica. Só perdemos para essa igreja. Para o resto, nós somos a segunda maior em riqueza, maior em patrimônio. Então, a igreja de Deus, ela está prosperando, irmãos, nós não podemos negar isso. Os movimentos estão prosperando, não se nega isso. E o fato de algo prosperar não significa que a bênção de Deus está completamente sobre aquilo. Porque nem tudo que prospera vem de Deus. Nós vamos ver o que Ellen White fala a respeito disso. É por isso que este homem da parábola de Lucas 12, versículo a partir do 18, ele fala, tanto eu, este homem está cheio do ego, está cheio de frutos de sua própria justiça. É por isso que ele diz, eu farei isto, eu farei aquilo, eu derrubarei os meus celeiros, eu edificarei maiores, eu colocarei todos os meus frutos e eu colocarei os meus bens, frutos de justiça. Trapo de imundícia, não serve para nada. A lei não se satisfaz com esses frutos. E ele continua no versículo 19, ele diz assim, eu direi à minha alma, alma, tens um depósito de muitos bens para muitos anos. Tá vendo? É muito eu nem contei quantos eu tenho aqui, mas tem uma porção. É muito ego, é muita necessidade de ser visto, de aparecer, e Cristo fica oculto. Porque quem tem necessidade de aparecer, Cristo some. E era isso o problema dessa igreja aqui, é o problema de Laodiceia. No versículo 19, ele diz assim, eu direi à minha alma, alma, tens um depósito de muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Quando ele fala aqui descansa, ele está falando de um descanso que é o contrário do descanso que Noemi queria oferecer a Ruth, que Cristo quer oferecer à igreja. Este descanso aqui é o descanso da justiça própria, é o descanso das obras próprias, é o descanso da fadiga deste mundo que nós temos procurado, é a paz que nós temos procurado fora do descanso de Cristo. Essa comer e beber e alegrar-se não foi na mesa de Boaz que este rico insensato comeu. A igreja de Laodiceia não tem sentado na mesa de Boaz. Porque se a igreja de Laodiceia sentar à mesa de Boaz, ela vai perceber que ela é pobre.
miserável, cega, destituída, que os frutos que ela tem produzido, que a ascensão, aparentemente, que ela tem vivido, é irreal, que nada disso importa para Deus. No versículo 20, a decepção, ela vem aqui, porque esta igreja não tem comido da mesa de Boaz. Esse descanso não tem sido o descanso de Cristo. Aquele que ele fala, o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Acharei descanso se vocês fizerem a troca. Não é. No versículo 20, mas Deus lhe disse. O que Deus disse? Tolo, tolo. É a mesma coisa que ele fala das virgens insensatas, tolas. Esta igreja, ela representa aqueles que estão aguardando Jesus, que não são hipócritas, mas que não têm descansado e entrado na reconciliação e no descanso de Cristo. Portanto, sabe o que vai acontecer? Cristo fala assim, esta noite te requisitarão tua alma. E de quem serão estas coisas que tu preparastes? Ou seja, as nossas obras não servem para nada. Tudo isso aqui que a gente faz, a aparência de piedade, toda essa forma de justiça, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas eu entrego a minha vida ao Senhor, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou pastor, eu sou ancião, eu tenho um ministério A, ministério B. Tudo isso é vaidade. Jesus fala assim, ó, de quem serão essas coisas que tu preparaste? Porque não serve. A lei não quer essas coisas. A lei não quer saber dessas fotos do que tu dá, do que tu faz, do que tu entrega. A Bíblia diz que o que a mão direita faz, nem a esquerda é para saber. O que tu fica divulgando nas redes sociais? O que tu fica... Não presta, não serve. Essas obras aí, trapo de imundície. Louco. Hoje à noite, esta noite, te requerirão a tua alma. Irmãos, nós não sabemos quando o nosso nome é passado em revista. Sabemos que o juízo dos vivos começa pela casa de Deus. E que dentro da casa de Deus começa pelos líderes. E que líder não é quem tem cargo. Para Deus, líder é quem tem conhecimento, é quem tem luz. Então, se você tem luz, para Deus, você é alguém que vai ser julgado primeiro, de acordo com a luz que você tem recebido. Nós aqui seremos julgados por este entendimento que nós temos compreendido, por este tipo de alimento que nós temos recebido. Então, nós também não podemos condenar e dizer quem é joio e quem é trigo. Nem o pastor pode, nem o ancião pode, nem eu posso, ninguém pode. Porque quem sonda e penetra as mentes e os corações e julga as intenções é Cristo. Nós vemos só o exposto, o exterior. Cristo vê tudo por detrás e por diante, por cima, por baixo, pelos lados. Então, você pode olhar para o irmão Y ou X, que ainda não fez a reforma de saúde, ou ainda não foi para o campo, seja lá qual for aquilo que você julga que ele não fez, e pode ser que ele não tenha o entendimento que você tenha. Então, ele vai ser julgado pela luz que ele recebeu. O que nos qualifica não é a quantidade de letra que nós temos da lei, mas é a quantidade do espírito que entrou dentro de nós, do descanso que foi recebido por nós. Ou o descanso de Cristo, o fardo de Cristo, ou o fardo que nós mesmos queremos carregar e produzir, os nossos próprios frutos de justiça. Em Lucas 12, no versículo 21, termina dizendo assim, assim é, o próprio Cristo compara, faz o paralelo com a igreja de hoje, assim é aquele que para si ajunta tesouros. Novamente, Jesus não está se referindo aqui a tesouros físicos, ele está falando de tesouros relacionados à obra, à igreja, e não é rico para com Deus. Por que não é rico para com Deus? Porque não recebeu o fardo de Cristo, porque não recebeu a unidade com Cristo, a perfeição que Cristo proveu para a lei em sua vida, em seu ministério. Ou seja, rico sou e de nada tenho falta. Mateus 7, 22. O tempo já está bem avançado. Mateus 7, 22. Só para a gente seguir o raciocínio desse estudo de hoje. Em Mateus capítulo 7, versículo 22, está escrito assim,
Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas e prodígios e cura e sinais? Mas sabe qual vai ser a resposta dos lábios de Cristo? Para esta igreja rica que tem acumulado tesouros, muitas obras, muita distribuição de livro, muitas editoras. Isso se aplica para tudo, não é só para a igreja, a organização, se aplica para ministério, para pessoas individuais, para mim, se aplica para mim, principalmente. Ele vai dizer isso para aqueles que não têm recebido o fardo de Cristo, que é leve e suave, mas que têm procurado carregar um fardo pesado. Então lhe declararei que essa não seja a nossa realidade. Que nós não venhamos a escutar isso dos lábios de Cristo. Eu nunca vos conheci. Conheci. Você está lembrado do que Paulo falou lá em Coríntios capítulo 5? Que aqueles que conhecem Cristo no Espírito têm que andar em outra atitude, uma nova criatura. E não é uma nova criatura porque você se declara assim, eu sou cristão. Eu sou adventista, eu faço isso. Irmãos, quanto mais a gente exalta o eu, mais longe de Cristo nós estamos. Quanto maior a nossa necessidade de aparecer, de que o nosso nome seja reconhecido, mais longe de Cristo nós estamos. Então, Cristo diz aqui, ele vai dizer para esta igreja rica, que nós não estejamos neste momento para ouvir essas declarações. Eu nunca vos conheci. Ele está dizendo assim, vocês nunca se uniram comigo. Vocês nunca quiseram fazer unidade com Cristo. Vocês não receberam a justiça perfeita de Cristo. Vocês fizeram as próprias obras, vocês construíram o celeiro de vocês e acumularam as obras que vocês fizeram. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Misericórdia, que essa não seja as declarações que eu venha escutar dos lábios de Cristo. Em Lucas, no capítulo 22, vamos abrir aí Lucas 22, já estamos encaminhando para finalizar esse estudo. Lucas 22, versículo 31, está escrito assim. Lucas 22, versículo 31 a 33. E o Senhor disse, Simão, Simão, aqui está falando daquele diálogo que Cristo teve com Pedro, antes de Pedro negá-lo. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender, toda vez que a Bíblia repete e amplia algo, é porque ela quer deixar algo em evidência. Por que que o nome Simão, Simão é dito 2 vezes aqui? Porque o primeiro Simão se aplica a Pedro literal, que viveu nos tempos de Jesus, o apóstolo. O segundo Simão se aplica a nós, os Pedros modernos, certo? Então, Jesus está falando de um Pedro, que já está na sepultura aguardando a volta de Jesus, e está falando para Pedros modernos. Essa manhã, entre nós, é possível, é provável que a maioria de nós sejamos Pedro. E ele diz assim, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. A mesma coisa que Boaz ia fazer, separar a cevada. Mesmo daqueles frutos que ele colheu primeiro, mesmo daquilo que representava os primeiros frutos, que representa o remanescente, apeneiramento dentro do remanescente, a sacudidura no meio do remanescente. E ele diz assim, agora você pega o teu nome e você imagina, e eu vou falar o meu. Nayara, Nayara, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar, para tirar teu nome daqueles que estão sendo selados. Mas sabe o que Cristo está nos dizendo essa manhã? Mas eu orei por ti. Sabe aquela oração que Cristo fez lá no Getsêmani? Todos nós estávamos incluídos naquela oração. Todos nós fomos apresentados diante de Cristo, diante de Deus e de nossas fraquezas. E ele diz assim, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Irmão, isso é tão sério.
a maioria de nós acreditamos que somos convertidos. Quem era Pedro? Pedro era nada mais do que um discípulo de Cristo, judeu de nacionalidade, estava entre o grupo, a elite, porque eles eram os mais próximos de Cristo. Quem em Israel era mais próximo de Cristo do que os discípulos? Ninguém, porque tinha os 70, tinha a grande multidão, mas quem era que estava realmente do lado de Cristo? Pedro, os discípulos, os 12. Queridos, se nós achamos que estamos numa posição privilegiada com relação ao resto do mundo, e estamos, de fato, é verdade. O mundo realmente significa aquela multidão que seguia Jesus, porque queria os milagres e outras coisas mais. E os 70 talvez represente a membresia comum da igreja. E nós que nos declaramos ser verdade presente, nós somos privilegiados, nós estamos entre os 12, os discípulos. E Jesus essa manhã está dizendo para nós assim, ó, quando te converteres, nós não somos convertidos ainda, irmãos. Nós somos convencidos, mas não somos convertidos a ponto de compreender o que Cristo realmente quer nos dizer. Ele diz assim, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E no versículo 33, e ele lhe disse, olha a resposta de Pedro para Cristo, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Bobo. Muitos de nós nos arrogamos a dizer, eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronta, Senhor. Olha o trabalho que eu faço, olha, eu faço isso, eu entrego isso. Coitados. Pedro não sabia o que lhe esperava. E a resposta de Cristo para Pedro, que é a mesma coisa... Tá bom, meu amor. Tá bom. A mesma coisa que Cristo fala para nós é, e ele disse, digo-te, Pedro, digo-te, Nayara, cada um, escute seu nome agora, Deus falando, eu te digo, igreja, que o galo não cantará hoje, antes que tu me negues por 3 vezes de conhecer-me. Então, muitos de nós estamos na mesma situação de Pedro. Nós imaginamos que somos convertidos. Imaginamos que estamos em uma situação privilegiada. E que somos melhores do que o resto do mundo, ou o resto da igreja, ou o resto da membresia comum, ou seja lá de quem for. Mas nós, na realidade, somos apenas convencidos. E nem isso, porque muitos de nós nem foi convencida ainda do pecado, da justiça e do juízo. Em Jeremias, capítulo 8, no Antigo Testamento, é o último texto que nós vamos ler para finalizar esse estudo de hoje, Jeremias, capítulo 8, o versículo é o versículo 20. Jeremias 8, versículo 20. Está escrito assim. Jeremias 8, 20, é isso mesmo. Irmãos, essa é a parte mais triste desse estudo de hoje. E que essa não seja a declaração que venha a ser feita pelos nossos lábios, porque isso é uma profecia. E profecia é história. E história se cumpre. Se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. O profeta Jeremias, no capítulo 8, no versículo 20, em paralelo com Ruth 3:2, Noemi falou para Ruth que naquele dia, Boaz, que é o nosso Cristo, ele ia joeirar a cevada, peneirar a cevada, sacudir, jogar fora a palha, jogar fora aquilo que não prestava. E o profeta Jeremias, ele diz assim, no versículo 20, a colheita passou, o verão está terminado, e nós não estamos salvos. Que essa não seja as nossas palavras. Vamos orar. Bendito Deus, nos socorre, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dá o colírio do discernimento espiritual, meu Pai. Nos perdoa pela nossa condição, Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te conhecer, Pai.
Nós queremos estar unidos, Senhor, à tua vontade, Pai. Que o homem diminua, Senhor, que o homem desapareça. Que o Senhor cresça, Pai, na nossa vida. Salva a nossa casa, Senhor. O Senhor disse, Pai. O Senhor disse que aquela mulher, Senhor Deus, ela salvou a casa dela, Pai. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e tua casa. Salva os nossos filhos, Senhor. Que não seja em vão, Senhor. Por favor, Jesus. Nós não queremos ouvir dos teus lábios, Pai, o que aquele homem ouviu, Pai. Nós queremos ouvir, vinde, benditos de meu Deus, recebei por herança aquilo que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Nos perdoa, Senhor. Produz em nós, Senhor, arrependimento verdadeiro, Senhor Jesus. Produz em nós, Senhor, confissão genuína, Senhor Jesus. Produz em nós, Senhor, a tua perfeição, Pai. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia. Não retira de nós o teu Espírito, Senhor. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos sem a tua presença? Só tu tens as palavras de vida, Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não sabemos orar como convém, Pai. Mas o teu sangue, Senhor Jesus, ele transforma a nossa oração, Pai. E ele transforma, Senhor, aquilo que nós queremos compartilhar e que nós não temos condição, Senhor, pelas nossas fraquezas, Pai. Senhor, completa, Pai, essa mensagem nas mentes e nos corações, Pai, que o teu Espírito continue a falar a cada mente. Me perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu te rogo, Pai. Eu sei que o Senhor tem colhido, Pai, as nossas lágrimas. Eu sei, Senhor, que nenhuma delas, Pai, tem caído fora do teu odre, Senhor, e o Senhor compreende, Pai, a nossa miséria, Senhor. O Senhor compreende tudo, Pai, porque o Senhor esteve aqui. Perdoa, Senhor, a tua igreja. Dai-nos, Senhor, o ouro, Pai, a fé genuína. Dai-nos, Senhor Deus, o amor, o primeiro amor, Senhor Deus. Dai-nos, Pai, o colírio do discernimento espiritual, Senhor. Senhor, não permita que nós sejamos joeirados do teu povo, Pai, mas ata-nos, Senhor Jesus. Sela a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Essa é a nossa oração esta manhã, Pai. Em nome de Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus é que nós choramos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado.